Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Hoje eu estou aqui para poder falar para vocês sobre uma coletânea muito maneira, que é exatamente sobre a quadrinização da história do Vampiro Lestat. Então, se você gosta aí de falar desses assuntos de quadrinhos, reviews de action figures, reviews de séries, de filmes, etc., então se inscreva aí no canal também, curta o vídeo e compartilhe com a galera, beleza? Para o YouTube começar a ver que esses vídeos aqui realmente são legais aí para serem compartilhados entre a galera que gosta desse universo. Bom, falar um pouquinho aqui sobre o Vampiro Lestat para mim é bem, como eu posso dizer, confortável, porque eu amo esse universo de Anne Rice. Então, se você não conhece ainda quem é a Anne Rice, ela foi a escritora das Crônicas Vampirescas. Começou com Entrevista com o Vampiro. Inclusive, nós temos o seriado Entrevista com o Vampiro passando agora, que fez um baita sucesso. Então, se você não viu ainda, pode assistir, que vale a pena, tá? Especialmente para quem gosta desse universo de vampiros, etc. Entrevista com o Vampiro também tem um filme lá de 94, com Brad Pitt e Tom Cruise. É um filme bem espetacular. Eu considero assim um dos melhores filmes de vampiro que existe. Então você pode assistir também, vale muito a pena, tá? E aí, a Anne Rice, é claro, ela começou produzindo os livros, né? O primeiro livro dela foi de 77 ou 78, o Entrevista com o Vampiro. E logo depois, o segundo livro que ela lançou foi O Vampiro Lestat. E lá em 85, quando ela lançou O Vampiro Lestat, foi um sucesso de vendas assim estrondoso. Eu adoro esse livro, O Vampiro Lestat, é o segundo livro dela. Infelizmente eles não fizeram ainda uma adaptação para o filme, né? Tentaram fazer alguma coisa meio que ficou assim, meio tipo filme tipo B, né? Fizeram um filme chamado A Rainha dos Condenados, que foi uma mistura entre A Rainha dos Condenados, que é o terceiro livro da Anne Rice, com O Vampiro Lestat, que é o segundo livro. Fizeram uma mistureba lá, fizeram um samba lá e saiu uma coisa horrível, né? Infelizmente esse filme é descartável, totalmente descartável. Então assim, a gente espera ainda que eles façam alguma coisa ou no seriado, ou um filme, ou sei lá o que, né, relacionado a esse segundo livro, que é o Vampiro Lestat. Esse livro, na verdade, ele foi escrito pelo ponto de vista de Lestat. Então, se você não conhece a história de Entrevista com o Vampiro, né? Entrevista com o Vampiro foi escrito por Louis. Foi uma entrevista que ele fez, né? Ele resolveu dar uma entrevista e falou sobre a vida dele no primeiro livro. E aí, no segundo livro, o que o Lestat fez? Ele fez a mesma coisa. Ele viu que o Louis tinha publicado, ele acordou depois de muito tempo, né? E viu que o Louis tinha publicado um livro. E aí ele resolveu também contar a história dele, meio que para se defender, tá? Então esse livro aqui, o segundo livro, ele fala dessa história de Lestat. Então ele conta basicamente o que aconteceu na vida dele. Como ele se tornou um vampiro também, então ele conta tudo isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aí do desenho, dos desenhos desse encardenado aqui, tá? E também um pouquinho aqui da história para vocês poderem ver, beleza? Então se você gosta desse assunto relacionado ao mundo vampiresco, as crônicas vampirescas aí da Anne Rice, tá aqui. Uma edição super rara de ser encontrada. Eu nunca achei que eu ia encontrar isso daqui. E assim, olha a qualidade, galera. Novinho em folha. Tá novinho, novinho, novinho. E assim, isso aqui foi publicado em 1991. Então, é um achado, na verdade. Ele não foi publicado aqui no Brasil, tá? Ele só foi publicado lá fora. E infelizmente não tem em português, só tem em inglês, né? Mas vale a pena realmente ter isso, né? Então, se você achar no eBay, por exemplo, às vezes lá no eBay você consegue achar isso daqui. Ou para baixar também, para baixar você acaba achando. Então vale a pena você ter isso, caso você seja aí fã dessas crônicas vampirescas, tá? Ele é bem grande, na verdade, tem não sei quantas páginas que tem, mas tem bastante coisa.
É uma edição compilando aí 12 edições, tá? É meio que um ônibus. Teve aí compilando aí 12 edições. Vale a pena realmente você ter isso, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o nome do autor que desenhou isso daqui. Eles não falam, não mostram aqui o nome do autor que pintou. Tá aqui. Foi adaptado por Feio Peruzic e foi pintado por Derek Gross, tá? Então, como eu falei para vocês, é um graphic novel, tá? O que é um graphic novel, né? Para a galera aí que não entende o que é isso ainda, graphic novel eram edições especiais lançadas lá nos anos 80, 90, que elas não eram lançadas normalmente em edições com os quadrinhos pequenininho, né? Então elas eram lançadas normalmente em formato americano aqui no Brasil e eram lançadas como edições especiais, tá? Foi o que aconteceu com isso daqui. Essa é uma edição que foi publicada nos Estados Unidos, tá? Ela é americana mesmo. Então deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui dessa edição, ok? Então aqui, mostrando para vocês, então, em primeira mão, não sei se alguém tem algum review desse material aí no YouTube. Eu, particularmente, eu nunca achei ainda. Na verdade, eu nunca parei para ver, tá? Talvez esse aqui seja um dos primeiros com review desse material tão raro de ser encontrado, tá? Como eu falei para vocês, eu amo as crônicas vampirescas, né? Tanto é que o nome do canal aí é Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat, então eu peguei tudo isso desse universo aí da Anne Rice, tá? Então eu vou passar aqui para vocês bem rapidinho. Como eu falei para vocês, né? A história começa com o vampiro Lestat acordando nos dias de hoje, lá por volta dos anos 80, 82, 83, por aí, quando as bandas de rock estavam explodindo no cenário musical. E ele é acordado exatamente porque tem uma banda de rock que está ensaiando ao lado de onde ele está. Né? Ele estava enterrado lá em algum lugar e a banda estava tocando e ele acabou sendo acordado por esse som. E ele acorda, né? Ele sai do local onde ele está e ele vai conhecer então o mundo. E aquilo tudo é muito mágico para ele. Né? Então imagina você depois de um tempão dormindo, né? Eu acho que ele ficou mais de 200 anos, cerca de 200 anos ali, meio que... Não, 200 anos não, desculpa. Ele ficou cerca de uns 10 anos, pelo menos, 20 anos aí. Eu não lembro a quantidade de tempo exata que ele ficou ali. Né? Mas quando eu falo 200 anos, é que na verdade ele tinha mais de 200 anos, né? Mas ele ficou ali enterrado uns 20 anos, talvez, 15 anos, não lembro ao certo quanto tempo ele ficou enterrado ali. E quando ele acordou, o mundo já estava totalmente diferente, né? E aí foi tudo muito mágico para ele. E ele resolveu então conhecer o pessoal da banda, essa banda de rock. E ele, como vampiro, né? Com alguns dons especiais, ele acabou ali mostrando para eles que ele tinha esse dom com música. Ele acabou então se tornando vocalista principal ali da banda. E com essa banda, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar acordar os outros vampiros. Ele vai desafiar os vampiros para que eles possam ser desvendados para o mundo. Né? E aquilo que eu falei para vocês, ele descobre então que o Louis ele escreveu o Entrevista com o Vampiro, né? Ele passa na frente de uma biblioteca, ele acaba vendo isso e ele acaba então resolvendo escrever um pouquinho sobre a sua própria vida, tá? Então ele fala The Early Education and Adventures of the Vampire Lestat, né? Então ele começa então a digitar ali sobre a sua própria história. E aqui a partir dessa página começa então a contar a história dele, desde quando ele era lá adolescente e tudo mais, e vai mostrar então como ele vai se tornar um vampiro. Galera, os desenhos desse quadrinho são fenomenais.
né? Eles pegaram as feições humanas, né? Essa daqui é a mãe dele. Eles pegaram as feições humanas e colocaram de uma forma assim bem especial, né? Então parece aquelas pinturas que a galera fazia ali nos anos da França, né? Inclusive todo o local aqui se passa na França, né? No início aqui. Então você consegue ver que as roupas são daquela forma da Idade Média, né? Todo o environment, todo o ambiente, né? Se passa naquela época. Então mostra toda essa parte aí da adolescência para a parte adulta do Lestat, até que ele acaba sendo um ator também. E nessa história toda ele acaba sendo sequestrado por um vampiro, tá? Então é aqui que mostra essa parte aqui. E ele é levado para um local, para um castelo, e ele é jogado numa masmorra e ele fica muito tempo lá. Enquanto isso, esse vampiro que o levou para essa masmorra, né? Ele acaba se alimentando do sangue do Lestat muitas vezes, pouco a pouco, né? Até que ele resolve entregar para Lestat esse dom aí da vida eterna, né? E resolve ali dar o sangue dele para o Lestat poder então se tornar um vampiro. Lestat ele sempre mostrou que isso aqui não foi uma escolha dele, tá? Ele foi obrigado a se tornar um vampiro. Ninguém perguntou para ele se ele queria se tornar um vampiro. Essa que é uma diferença, né, de algumas outras pessoas. Então, como que essas pessoas viram vampiro, né, normalmente nessas crônicas vampirescas, né? Então, normalmente o cara lá vai lá, bebe o sangue da pessoa e depois compartilha esse sangue dele próprio, né? Por isso que ele tá rasgando o pescoço dele aqui. Compartilha o sangue dele próprio junto com a mistura do sangue da pessoa que ele bebeu. Consequentemente, com isso, a pessoa então se torna um vampiro. Só que ele, depois de fazer tudo isso, né, ele abandonou o Lestat. Não ensinou nada para ele. Né, ele se jogou dentro de uma lareira, de um fogo. Né, ele se queimou ali, basicamente, e deixou o Lestat sozinho. Né, então, o nome desse cara é Magnus. E aí o Lestat ele teve que aprender tudo basicamente sozinho, sobre como ser um vampiro, né, nessa situação toda. E aí, nós temos então toda essa parte aqui mostrando ele vivendo lá como um vampiro, e ele vai se envolver também com uma galera de teatro também. Tá? Não vai dar para passar tudo para vocês, mas eu vou passando algumas páginas, né, para vocês poderem dar uma olhada, até para vocês verem aí a qualidade dos desenhos, né, da arte desse quadrinho. Então, assim, muitas coisas acontecem, galera. E eles pegaram o livro, o Vampiro Lestat, que é esse segundo livro, né, e eles pegaram com tanto detalhe que ficou, assim, fenomenal. Eu, na verdade, hoje em dia, eu prefiro estar lendo até essa graphic novel aqui do que o próprio livro, né. Aqui mostra também o encontro de Lestat com alguns seres do passado, né? Que foram esses dois aqui. Existe uma mulher chamada Akasha, que ela é chamada a rainha dos vampiros, né? A mãe de todos os vampiros. Ela é considerada como se fosse a primeira, né, mulher a se tornar uma vampira. E o Lestat ele acaba tomando o sangue da Akasha. Então isso acaba explicando por que Lestat ele tem alguns dons mais especiais do que outros vampiros também. Tá? Tanto é que tem uma parte aqui que ele é totalmente destruído, né? Pelo sol, etc. E por ele ter esse dom com ele acaba tendo a pele dele toda de volta. Meio que Wolverine da vida, né? Então aqui, ó, a história dele com a Akasha. Né? Ele bebe o sangue dela e tudo mais. E só para você saber, né? Você que não conhece a história de Akasha,
ela é contada então no terceiro livro, que é a Rainha dos Condenados. Bom, e aqui a gente chega então ao final aí do livro O Vampiro Lestat. Galera, realmente vale muito a pena esse material. Viu ainda a Entrevista com o Vampiro, a série? Então aproveita e vê, tá muito maneira, tá? Se você ainda não assistiu o filme de 94, Entrevista com o Vampiro, aproveita e assiste também, que, meu, apesar do filme ser antigo, né, 94, ele vai fazer 20 anos no ano que vem, né? 20 anos não, 30 anos no ano que vem, já. Então, apesar de fazer 30 anos ano que vem, ainda assim é um dos clássicos aí sobre essa questão de vampiros. E, se você não leu ainda Entrevista com o Vampiro ou a saga das crônicas vampirescas de Anne Rice, vale a pena você dar uma revisitada, tá bom? Se você ainda não conhece, ok? Gente, obrigado pela sua audiência aí. Eu resolvi fazer esse review sobre esse material, justamente porque é um material muito raro, é muito especial, e também porque tem muito a ver com o nome do canal, né? Então, fica aí um grande abraço para você, e a gente se vê aí no próximo. Não esquece de dar aquela curtida aqui, hein? Então, me fala o seguinte também, o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal? Né? Que reviews você gostaria de ver? Quadrinhos? Action figures? Review de série? Fala aí pra mim nos comentários, beleza? E me diz aí também o que você gostou do review dessa edição aqui. Um abração aí pra você e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.